O programa atual está de volta e a gente continua falando sobre esse mês de agosto, né? Que a gente estava brincando ali no bloco anterior, mês do desgosto e mês do cachorro louco, não é isso? Vou conversar com o professor João Raimundo, porque ele que me citou essa nova dica para o mês de agosto. Por que o mês do cachorro louco, professor? Olha, não sei. Esses ditos populares, às vezes, a gente não tem como explicar, é difícil, né? Sim, mas eu acho também, está ligado um pouco também a questão de vacinação dos cachorros, sim, né? Contra a raiva. Eu tenho a impressão que é ligado a isso. Tem alguma coisa relacionada. Né? Agora, o mês de agosto, assim, para o Brasil, ele foi marcado por algumas tragédias, né? A morte de Getúlio Vargas, que foi um suicídio, né? A morte de Juscelino Kubitschek, que foi por acidente de carro, e a renúncia do presidente Jânio Quadros. Todas essas coisas acontecendo também no mês de agosto. Como é que a gente explica isso? Olha, há uma certa coincidência. A gente... do suicídio de Vargas em 54 até hoje, lá se vão 62 anos. E a gente vê hoje, por exemplo, a possibilidade do afastamento da presidente da República também, né, em agosto também. Quer dizer, hoje eu estava ouvindo no rádio que a coisa está mais ou menos prevista para o dia 24, 25 de agosto. Também é coincidência demais, né? É verdade. É verdade. Então, agora, há entre todos esses fatos um traço de união. Porque da morte do Vargas, em 54, da renúncia do Jânio, em 61, da própria morte do Juscelino, que até hoje há quem duvida que não tenha sido um assassinato, né? Há essa dúvida, alguns, embora tenha sido um acidente, né? na Dutra, há pessoas que levantam a hipótese de ter sido um acidente armado. Temos que lembrar que é plena ditadura militar. Sim. E mesmo a situação de hoje, aí da cassação ou não da presidente da República, há um traço comum, porque todos esses 4 fatos são associados a armações, a maquinações de uma elite conservadora brasileira. Político. Momentos políticos, mas envolvendo a ação ou ações de uma elite conservadora brasileira que de certo modo, responsável por esses fatos. Né? A morte de Getúlio, por exemplo, Getúlio era um presidente nacionalista, tanto o criador da Petrobras, né? Também um presidente populista, que tinha uma relação com o povo muito evidente. E em 54 tem esse início de um movimento de golpe contra Vargas, né? E tudo isso vai culminar com esse suicídio de Vargas, que segundo muitos cientistas políticos, historiadores, entendem o suicídio como uma situação em que Vargas adiou esse golpe que só vai ocorrer em 64. Sim, uma pressão... Né? Exatamente. E ele fazendo isso, ele traria um benefício ainda. Exatamente, para a nação. Né? Ele diz um pouco isso na carta dele, né? Sim. Saio da vida para ficar na história, né? A carta testamento dele, que aliás é belíssima. Verdade. Em 61, né, alguns anos depois, você tem o Jânio Quadros, que foi um fenômeno político em termos eleitorais no país, e 7 meses de governo renuncia. Essa renúncia de Jânio tem alguns aspectos ainda obscuros até hoje. Mas ele teria dito que a culpa da sua renúncia teriam sido as forças ocultas, né? Essas forças ocultas não eram tão ocultas, né? Estavam envolvendo aí também essa elite conservadora, ligada ao UDN, a União Democrática Nacional, Carlos Lacerda, etc. E as pressões que Jânio sofre por tentar desenvolver uma política um pouco independente da política americana, da política externa americana, e por isso ele teria sido pressionado e levou ele à renúncia. Né? O Juscelino
foi um presidente da República que governou de 56, desculpe, a 60, mas ele, ao sair do governo, ele saiu assim com uma aceitação popular muito grande. Na época não havia ainda o expediente da reeleição, de modo que ele já anunciava um programa de governo para a próxima eleição, que seria realizada em 65. Isso foi impedido, né, pelo golpe de 64, mas Juscelino continuou sendo uma liderança civil das mais importantes desse país. Né? Juscelino, durante todo o período de vida dele, ao longo, né, do período da ditadura, Juscelino sempre era apontado como um possível vencedor civil, é bom lembrar isso, no momento em que a ditadura chegasse ao fim. Né? Bom, espero que daqui a alguns anos possamos estar aqui novamente debatendo esse novo feito aí do mês de agosto. Eu também espero estar aqui podendo, né, debater isso, já de barba branca, cabelo branco, mas espero, né, ter condições de voltar aqui a esse local tão simpático, com pessoas tão simpáticas. Muito obrigada pela presença do senhor e valeu muito as aulas de história, né? Porque é importante a gente, até nas brincadeiras, né, sobre o mês de agosto, mas entender também um pouquinho da história do nosso país. Sem dúvida. Até a próxima. Até a próxima.